Olha, agora nós chegamos à quarta carta. E a quarta carta foi escrita à igreja de Tiatira. Qual é o nome da igreja? Tiatira. Isso mesmo. E não podemos esquecer que quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você menina, você menino, todos vocês são a igreja de Cristo. Lembra que nós aprendemos sobre isso? Então, nessa quarta carta, o Senhor vai escrever para essa igreja. Qual o nome da igreja? Exatamente, como você está bom da memória. O Senhor então vai escrever para essa igreja, porque ali no meio dessa igreja estava acontecendo algumas coisas que o Senhor estava aprovando, mas tinha algumas coisas que estavam deixando o Senhor muito triste. E o apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele vai dizer então para esta igreja assim, olha, e então ele vai dizer, olha, diz para eles que eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu tenho os olhos como chama de fogo que vê todas as coisas. Eu vejo tudo. Os meus olhos estão atentos. Sabe por que o Senhor falava isso? Porque ali no meio daquela igreja, no meio daquela cidade, eles adoravam ao Deus do sol. Isso mesmo. E o Senhor estava dizendo para eles, olha, vocês adoram esse Deus do sol, um falso fogo, mas eu sou aquele Deus verdadeiro que tem os olhos como chama de fogo. O Senhor estava dizendo para eles que ele era o único Deus que deveria ser adorado, o único Deus que deveria ser exaltado e não um falso Deus. E ele diz mais, eu sou aquele que tem os pés como latão reluzente. Né, como bronze, porque eles ali tinham uma riqueza que eles fabricavam bronze e eles entendiam. Então o Senhor fala, olha, eu sou aquele, eu tenho todo o poder, porque eu sou aquele que tem os pés como latão de bronze polido. Então o Senhor vai falar para essa igreja, trazer uma mensagem muito importante para os irmãos de Tiatira. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dizer para esses irmãos que ele estava feliz com alguns daqueles irmãos, né? Eles estavam felizes com eles, porque alguns deles estavam fazendo obras maiores, praticando mais o amor ao próximo, estavam fazendo obras maiores do que no início, quando eles aceitaram Jesus. Muitas pessoas, quando aceitam o Senhor, né, muitas crianças, muitos adultos, quando aceitam Jesus, começa, né, com aquele amor e começa a pregar, e começa a falar de Jesus para todo mundo, começa a falar da palavra de Deus, sabe? As pessoas estavam assim. E às vezes, quando passar o tempo, a pessoa vai esfriando, mas esses irmãos não, eles continuavam falando de Jesus, eles continuavam fazendo o evangelismo, continuavam levando o amor de Jesus a outras pessoas. Você tem falado de Jesus na sua escola, para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas? Jesus fica feliz quando nós levamos o amor de Jesus a outras pessoas. Jesus fica feliz quando nós amamos o nosso próximo, quando nós somos bons, quando nós ajudamos as pessoas. Jesus estava feliz com essa igreja por esse motivo. E Jesus fica feliz também todas as vezes que você exerce o primeiro amor. E ele ficava feliz com essa igreja porque eles não tinham deixado de lado essa prática. Com o passar do tempo, eles estavam fazendo ainda mais para o Senhor. Mas sabe, tinha algo nessa igreja, no meio desse povo, que Deus não estava agradando. Tinha algumas pessoas ali que estavam se deixando serem instruídos, né, por uma falsa profetisa. Olha aqui, ó. Então o Senhor deixa uma instrução, porque o Senhor estava triste com essa igreja. Havia ali no meio dessa cidade uma falsa profetisa, que ela mesma se dizia ser profeta, e ela estava falando para essas pessoas o que eles deveriam fazer. E o que ela mandava fazer não era coisas boas, não era algo que agradava o Senhor. E aí essas pessoas começou a dar ouvido, que começou a fazer o que essa mulher estava mandando, sabe? Muitas pessoas dizem que são cristãos, que adoram o Senhor, mas acabam fazendo as coisas deste mundo. Muitas crianças vão na igreja, fala que ama Jesus, mas fala palavrão também, começa a xingar. Muitas pessoas, muitas crianças falam que ama Jesus, mas fica cantando música do mundo, essas músicas feias, funk, começa a dançar e fala, não tem nada a ver, tia, é só uma dancinha, são crianças. Aí eles estão fazendo isso, o que o inimigo está mandando, o que o inimigo está colocando no seu coração, e estão achando que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver você falar de Jesus e fazer as coisas que o mundo faz? O Senhor não agrada disso. A Bíblia diz que não pode jorrar duas águas da mesma fonte, água doce e água salgada.
Ou você, né, vai jorrar água doce, ou você vai jorrar água salgada. Não tem como você falar que ama Jesus, falar de Jesus e depois você falar aquilo que o mundo quer que você fala. Usar a sua boca para fazer aquilo que o inimigo quer que você faz. Não podemos. Nós devemos servir ao Senhor ou não servir o Senhor. Não tem como amar a dois senhores. Nós não podemos servir ao mundo e servir ao Senhor. O Senhor então estava triste com esta igreja, porque eles estavam tolerando esses ensinamentos. O Senhor fica triste conosco toda vez que nós fazemos aquilo que o mundo está fazendo. O Senhor fica triste toda vez que você dança escondidinho sem a mamãe ver, sem o papai ver. Às vezes você está na casa do amiguinho e eles começam a dançar um funk, dançar aquelas músicas feias, e você dança também. Ah, não, só aqui, ninguém está vendo. O Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo, lembra? Ele vê todas as coisas, ele vê o que você faz, ele vê o que você pensa, ele vê o que você olha. Às vezes você está indo na igreja, mas quando você está sozinho na sua casa, você está olhando na internet coisas que não deveriam. Coisas que os seus olhos não deveriam ver, e os olhos, como chama de fogo, está vendo. Às vezes você está indo na escola dominical, mas você também está pensando pensamentos ruins, você está pensando em maldade no seu coração. Isso desagrada o Senhor. Às vezes, quando você está na sua casa, você discute com a mamãe, porque a mamãe fala para você: ô meu filho, vai ler a Bíblia, não fica no videogame até tarde não. Meu filho, não faz isso. E você fala: ah, mãe, deixa de ser chata. Mãe, deixa de bobeira, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver sim, Jesus está olhando, ele vê todas as coisas, ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo que passa no seu coração, tudo aquilo que a sua mão está fazendo, escondido, tudo aquilo que você está pensando e que acha que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo onde os seus pés estão te levando, os lugares que você está indo. O que você tem feito na lan house, o que você tem feito na casa do amigo, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo se você está obedecendo ao Senhor ou se você está obedecendo ao mundo. Esta igreja, né, o Senhor estava instruindo ela a deixar de praticar essas coisas, a deixar de fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. E Ele quer que nós tenhamos o nosso coração, né, fazendo as boas obras, amando, mas em todo o tempo, não é só de vez em quando. Então, o Senhor faz uma promessa para essa igreja. O Senhor fala para ele: olha, aqueles que forem fiéis, eu vou deixar uma promessa para vocês. Eu vou deixar uma promessa para aqueles que se arrepender do seu mau caminho, aqueles que se arrepender dessas práticas e voltar a praticar o primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Esses que forem fiéis, eles vão herdar, né, um cetro de ferro. Eu vou lhe dar poder, eu vou lhe dar autoridade. O Senhor tem promessas grandes para nós, se nós formos fiéis a Ele. Então hoje, se você é criança que está me assistindo, se você é papai, mamãe, tio, quem você está me assistindo, se hoje o Senhor está falando com você, como Ele falou com esta igreja de Tiatira, e você percebe que o Senhor está falando com você também, que você está lembrando de algo que você tem feito que não tem agradado o Senhor, hoje você pode se arrepender. Hoje o Senhor quer que você volte para Ele. Se você falava palavrão, se você às vezes falava uma mentira, se você contava mentira para as pessoas, quando você estava no secular, quando você está fora da igreja, o Senhor quer que você volte, que você se arrependa, porque Ele pode te perdoar. Ele é aquele que tem todo o poder, lembra? Ele é aquele que tem toda a autoridade e Ele está passeando no nosso meio. Ele está vendo o nosso coração. Às vezes o papai e a mamãe não sabem o que você está pensando. Às vezes o papai e a mamãe não sabem o que você está assistindo, não sabem o que você está conversando, não sabem quais os conselhos que você está recebendo de um amigo, de uma amiga, mas Deus sabe. E hoje o Senhor fala para você: não dá ouvido para as coisas deste mundo. Ouça a minha palavra, ouça a minha voz. A palavra do Senhor, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Lembra? Nós estudamos na aula passada. Essa palavra pode nos purificar, pode nos limpar. É o Senhor que fala com você nesta manhã. É o Senhor que fala com você nesta tarde, nesta noite. Eu não sei a hora que você está me vendo, mas o Senhor fala para você: volte, arrependa-se, volte a praticar as boas obras, volte a praticar o amor, volte a fazer aquilo que me agrada, volte a falar de Jesus para todas as pessoas, volte a viver Jesus. O
Senhor não quer só que a gente fala, Ele quer que a gente viva. Porque se a gente só falar, nós vamos falar de Jesus, vamos falar do seu amor, mas depois lá sozinhos nós vamos fazer essas coisas que não agradam o Senhor. Então, hoje o Senhor nos convida, volte a praticar as boas obras, volte a praticar o amor ao próximo, volte a me amar acima de todas as coisas. Eu, Tiatira, sou aquele que tem todo o poder, sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. E hoje o Senhor fala para nós, volte, porque eu tenho uma promessa grande para você. Olha, a igreja de Sardes, aqui pra gente encerrar, ela está falando que, nós vemos aqui que na igreja de Sardes, né, está falando para eles fazer o que puder para Deus. Está falando para eles fazer o que eles pudessem fazer para agradar o Senhor. Essa igreja de Tiatira, essa cidade de Tiatira, era uma cidade pequena, mas Deus também se interessa pelos pequeninos. O que o Senhor está falando aqui para essa igreja, que diferente das outras igrejas que eram igrejas grandes, igrejas, né, cidades grandiosas, Tiatira era uma igreja pequena, era uma cidade pequena, mas que o Senhor também se importava com essa cidade. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele se importa com cada um de nós, independente se somos grandes ou pequenos, se somos adultos ou crianças, se somos ricos ou pobres. O Senhor se importa com toda a sua igreja. O Senhor se importa com todos da mesma forma, porque o Senhor ama a todos. E Ele veio a esse mundo para que todos o conheçam. Aqui você vai ver, né, que nós não podemos achar mais importante ou achar que Deus se importa mais com uma pessoa do que com o outro. Não, Ele se importa com todos da mesma forma. Ele se importava, né, o Senhor se importava com os habitantes de Tiatira. Mesmo com os defeitos, com os problemas deles, mesmo eles sendo pequeninos, o Senhor se importava com essa igreja, né? E essas pessoas, o Senhor vai dizer que eles, o quê? Que o Senhor amava cada um deles. Deus amava cada um desses irmãos, desses crentes. E aqui nós vamos ver também que esses irmãos confiavam em Deus, mesmo quando tinha que esperar grande tempo para receber algo do Senhor. Aqueles que eram fiéis, aqueles que temiam o Senhor, eles esperavam no Senhor. Eles não se preocupavam em esperar um longo tempo para ver as promessas realizadas. Você tem esperado as promessas do Senhor se cumprir na sua vida? Você tem esperado o tempo de Deus agir na sua vida? Criança, você tem esperado ao tempo certo para você receber as bênçãos do Senhor? Ou você é daquelas crianças que quando quer alguma coisa, quer na hora? Papai, eu quero isso, e você não quer esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, o tempo de Deus, o tempo certo. Aqui é a mensagem que o Senhor está falando para esta igreja, né? Está nos mostrando que aqueles que eram fiéis esperavam o tempo certo do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, né, que para aqueles que o Senhor estava triste, para aqueles que não estavam fazendo a vontade do Senhor, que o que estava entristecendo o coração do Senhor é que aquelas pessoas que estavam ali estavam agindo errado, estavam fazendo aquelas pessoas de má índole estavam ordenando eles a fazer, estavam seguindo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, tá? Então essa aqui é a mensagem que o Senhor deixa. E aqui o Senhor então fala também para essa igreja da falta de coragem daqueles irmãos que se deixavam iludir pelos falsos ensinamentos, que deixavam ser enganados e que não tomavam atitude. Eles sabiam que era errado, eles sabiam que não deveriam fazer e eles se calavam, eles ficavam com vergonha, né? É igual você sabe que alguém está fazendo alguma coisa de errado, você sabe que é pecado, você sabe que é errado, mas você fala assim, nossa, eu não posso falar, senão vai deixar de ser meu amigo. Olha, você sabe que o seu amiguinho está roubando caneta do colega na escola e você vê e você não tem coragem de falar para ele, você fala assim, nossa, se eu falar, ele vai ficar triste comigo. Então esses irmãos estavam omitindo a verdade, eles estavam com vergonha, eles não estavam com coragem de falar a verdade. E o Senhor fala, olha, você tem que falar. Se você viu alguém em pecado, fala, você está em pecado, mas fale com amor. Se você viu alguém fazendo algo que está desagradando ao Senhor, fala, olha, você está desagradando ao Senhor. O Senhor quer que você se arrependa, que você volte para os caminhos do Senhor. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Sabe, criança, você é criança, mas você é importante para o Senhor. Você é criança, mas Deus tem um projeto na sua vida. Você é criança, mas Deus quer que você faça diferença onde você está. Você é criança, mas o Senhor quer que você leve Cristo aos seus colegas e que você não esconda que você também é crente, que você também serve ao Senhor. Não tenha vergonha do Senhor. Tenha coragem para dizer, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu sou de Jesus. Amém? Então é isso que o Senhor está falando para a igreja de Tiatira.
Pra então, meu amado, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, eu quero pedir pra você agora já deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal para você receber o próximo estudo. A próxima semana tem um vídeo novo aqui da outra carta, a carta seguinte, e você não pode deixar de assistir. Todas elas são muito importantes, são ensinos muito valiosos para nós ensinarmos para nossas crianças sobre as cartas do Apocalipse. As crianças precisam aprender sobre essas cartas, amém? Espero que você tenha gostado. Não esqueça, deixa aqui para mim o seu comentário. Qual foi a parte mais importante que você achou dessa carta? O que te chamou mais a atenção nessa carta de hoje? Eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Vamos levar, né, essa instrução da parte do Senhor a outros professores para que outras crianças também sejam alcançadas. Amém? Vejo você semana que vem. Um grande beijo da Tia Kelly e até lá.